Olá, olá, meus inquietos. Sim, acabaram de ser delegados inquietos. Esse nome estranho que alinha com este podcast ou podcast, o que vocês lhe quiserem chamar. E hoje, atentem bem a isto, temos a nossa primeira convidada neste nosso cantinho. Hoje temos aqui a Sílvia, uma jovem com um ar muito simpático e doce, mas que tem uma mão fortíssima para domar os vossos e-mails. Melhor do que eu para falar dela será a própria a descrever-se. E neste caso, das duas uma. Ou vai confirmar tudo o que acabei de dizer, ou vai cancelar já este episódio. Olá Sílvia, bem-vinda. Tudo bem? Olá, obrigada pelo convite. Ora é essa. Então vamos lá começar. Quem é que é a Sílvia, aquela pessoa, aquela amiga que todos conhecem? Ora bem, isso é bem complexo agora de responder, mas o que é? A Silvia é uma mulher comum, eu acho, não é nada de extraordinário, é como muitas outras, é a esposa, é a filha, é a amiga e é Uhum. sobretudo a mãe, que é neste momento o papel que melhor me identifica, que é aquele que eu sinto que realmente me define, é como mãe. E mãe não só das minhas filhas, não é? Mãe, de tudo, mãe dos meus amigos, mãe do meu marido, porque no fundo é aquele papel de protetora, de querer que todos estejam bem. E sim, esta é a Sílvia. É comum, como muitas outras mulheres. Eu acho que isso não quer dizer que sejas comum. Eu acho que és incrível na forma como és e como estás. Portanto, és diferente à tua maneira. Certamente os teus amigos também te reconhecem como tal. Eu espero que sim, eu espero que sim. E então este papel então de mãe, este papel de pessoa, aquilo que tu és como pessoa, de que forma é que isto também entra no teu âmbito mais profissional? Ou seja, quem é agora a Sílvia a nível profissional? Ora bem, é igual. É a Uhum. Sílvia que não para, não é? A Sílvia que necessita de ter tudo organizado. E eu sou assim, tanto no meu plano pessoal como no meu plano profissional, que Uhum. adoro aprender. Eu gosto de aprender, gosto de aprender coisas novas, estar sempre a renovar. Um, e pronto, é uma Sílvia que não se acomoda, mas também que não arrisca se não se sentir segura, não é? A Sílvia profissional é no fundo um, um continuar da Sílvia pessoal. Eu sou muito parecida e consigo separar muito bem as águas, que é Uhum. algo que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em fazer. Eu sou daquelas que mal entra no emprego, mal entra nas portas do meu emprego, todos os problemas pessoais que eu possa ter, as minhas preocupações, claro que vamos excluir aqui preocupações de filhas, que isso estão sempre presentes, não é? Com medo que adoeçam, até porque eu tenho umas filhas, as minhas filhas são muito novas, mas tirando isso, eu transformo-me. Eu sou a Sílvia, naquele momento, a Sílvia gestora, a Sílvia que trabalha com informação, a Sílvia que gera bases de dados, que trabalha com e-mail, que gera pessoas, equipas. Eu sou a Sílvia, batalhadora e que gosta de solucionar todos os problemas que vão aparecendo. Essa é um E, bocadinho a perspectiva que eu tenho de ti, de facto, daquilo que vou seguindo. Eu sei que conheço-te noutro contexto, também vamos falar sobre ele, não é? Eu conheço nesse contexto, então a ideia que eu tenho é que tu és alguém muito alegre, mas muito agarrado ao seu projeto e trabalha e vai atrás e luta. Portanto, eu acredito que no teu contexto profissional, a par deste que eu te conheço, certamente também serás assim. E depois a seguir eu também queria que me falasses sobre isso, não é? Como é que tu vais parar essa tua questão profissional, lá está, como gestora, como aqui conhecedora de bases de dados, como é que tu vais parar aí? E depois também como é que, por outro lado, vais parar esta questão aqui dos e-mails, que é onde nos vamos focar um bocadinho mais hoje. hum, isso é uma longa história. Eu vou Mas temos tentar algum tempo, eu acho resumir. que nos querem ouvir, de qualquer forma. Porque eu acho que nós, ao longo do caminho, nós vamos adquirindo competências e experiências nas mais diversas áreas e elas vão se complementando e nós vamos encontrando aqui o nosso caminho dentro destas áreas todas.
Por isso é que eu muitas vezes olho, por exemplo, para as licenciaturas, não como um fim, mas como uma alavanca para chegar a algum lado, como algo que é base, no fundo, não é como, ok, eu tirei a licenciatura em História e eu vou ser professora de História. Ou seja, não é como uma meta, a partir deste momento está tudo definido, não. Aquilo é a base de tudo e a partir dali nós vamos construindo o nosso caminho. E no fundo foi isto que me aconteceu. Eu sempre gostei de artes, de música, de dança, de teatro. Eu sempre fui uma pessoa muito virada para o lado artístico. Sempre dancei desde novinha e sempre gostei de ler, sempre gostei de poesia, ou seja, sempre fui uma pessoa muito mais virada para este lado e desenvolvi muito mais competências nesta área. No entanto, eu tinha aquele meu lado muito ligado à matemática, porque eu tenho pais que são empreendedores, então eu sempre vivi, aliás, todos os meus irmãos viraram para um é contabilista, a outra é professora de matemática, tudo virou para essas áreas. Tudo nos Eu fui, números. exatamente, eu fui a única que fui para letras, mas no entanto eu sempre me dei muito bem com esta área porque realmente convivia diariamente com isso. E por isso acabei por. Eu tinha um enorme fascínio pela psicologia e era algo que eu queria seguir, mas acabei em História, ok? A minha licenciatura, eu falei há bocado neste exemplo porque é o meu exemplo. E acabei a tirar a minha licenciatura em História e na altura sabia perfeitamente que não era isso que eu pretendia para mim, não era aquilo que eu me via a fazer, nem como historiadora na área da investigação, nem como professora de História. Eu não me via nesta perspectiva, mas que me deu competências que eu hoje vejo que realmente foi uma mais-valia para mim, eu não ter desistido e ter seguido e terminado esse meu ciclo de estudos. Ao fim de tirar a história, como eu não me identificava com aquilo, eu percebi que havia aqui uma área em que eu podia ligar com a história, que era a ciência da informação, a área das bibliotecas, dos arquivos, e então aí eu tentei então tirar uma pós-graduação nesta área, e esta área abriu aqui os meus horizontes, não só para a parte das bibliotecas, que foi logo algo que me apaixonou, mas para gerir informação, que é isto que os bibliotecários fazem, os arquivistas fazem também, não é? São gestores de informação. E foi nesta área que eu aprendi a trabalhar com bases de dados intensas, imensa informação. E eu comecei a ter aquele gosto especial por trabalhar então com muita informação, com muitos dados e tentar geri-los da melhor forma, analisar da melhor forma. Este é todo o meu percurso. Claro que isto, aliado ao facto de ter tirado a minha licenciatura em História, de ter aprimorado este lado de saber escrever muito bem, de saber resumir muito bem, de ter trabalhado a minha análise crítica sobre tudo o que se passa, porque história é mesmo isso, não é? Nós aprendemos a analisar de uma forma crítica o que se passa, a não acreditar em tudo sem analisar todos os dados realmente que aconteceram, não é? E então foi isso que eu senti que me fez depois trabalhar muito bem nesta parte dos dados, da informação, porque eu olhava tudo com muito cuidado, com aquele olhar de análise. Depois comecei a trabalhar em bibliotecas, onde fazia muitas atividades, muitas ações culturais, que é algo que eu também gosto, lá está, que eu fui repescar no meu passado. Ou outras competências que também tinhas, naturalmente. Exatamente. E como comecei a coordenar uma biblioteca de ensino superior, eu tive que procurar formas de comunicar com o meu público. E foi aqui que eu comecei a trabalhar a área da comunicação. Eu comecei logo cedo a trabalhar a área da comunicação porque eu queria cativar o meu público-alvo para vir à biblioteca. E foi algo que me apaixonou logo, porque eu consegui
através das mais variadas estratégias, fazer com que a biblioteca, que até então era vista como um depósito de livros, onde as pessoas só iam para ver uma coisa e iam-se embora, e começou a ser quase o centro mais onde as pessoas mais frequentavam lá na instituição onde eu trabalhava. Depois, o facto de eu ter uma à vontade com as tecnologias, eu tenho imensa à vontade com as redes sociais, com as tecnologias, com a edição de sites, fez com que os órgãos de gestão vissem em mim alguém que poderia depois abraçar aqui a criação de um gabinete de comunicação. E assim foi. Criei e coordenei o gabinete de comunicação dessa instituição de ensino superior e foi. Mas antes mesmo eu já comecei a trabalhar com email marketing, quando eu já estava a captar o público para a biblioteca. E então aqui comecei então a implementar todas aquelas estratégias que eu já fazia na biblioteca, ou seja, com um nível assim um bocadinho mais pequeno. Comecei a trabalhá-la em grande escala, não é? Para uma instituição de ensino superior, a captar estudantes para os seus cursos de licenciatura e pós-graduações e pós-licenciaturas. E isto foi um desafio enorme que eu tive e que eu abracei com grande entusiasmo. Tive uma equipa fantástica à minha volta e na altura aprimorei este lado do email marketing. Porquê? Porque eu na equipa tinha pessoas que se destacavam para a parte dos anúncios, pessoas que se destacavam para a parte do design, e eu percebi que eu era boa não só na parte da gestão, mas na parte da escrita, porque tudo o que era para escrever passava por mim, exatamente por toda a bagagem que eu trouxe antes. E então eu comecei a implementar estratégias de email marketing mais intensas, comecei a querer também aprofundar mais conhecimento nesta área e mais tarde comecei também a dar formação nesta área e apaixonei-me completamente por email marketing e foi por isso que eu vim aqui parar. No fundo, foi um caminho bem longo de quase um puzzle que se foi unindo de várias áreas, de várias experiências que eu fui tendo e que realmente culminam aqui numa área que eu adoro, que me faz sentir completamente realizada, porque tudo aquilo que eu aprendi eu consigo implementar aqui. Eu sinto que o teu percurso é um bocadinho muito semelhante ao meu, para começar, mas também, por outro lado, é muito semelhante àquilo que profissionalmente vamos encontrando agora. Se calhar as pessoas tiram um curso em determinada área, passam por determinadas empresas que, de alguma forma, ou as direcionam para outros sítios, ou as direcionam no sentido de trabalhar determinadas competências que os levam até aí. Lá está, tu gostavas muito de psicologia, acabaste por ir para a história, mas eu acabei por tirar o curso em Psicologia, depois segui para uma área de consultora de imobiliária, portanto também é uma área completamente Uau. diferente, mas que no fundo tinha aqui uma componente muito de psicologia e muito humana por trás disso. Portanto, não sei, eu acho que agora este percurso profissional que nós estamos habituados a conhecer é muito diferente, se calhar, daquilo que os nossos pais, os nossos avós tiveram. E eu acho que é incrivelmente diferente e especial perceber que agora as pessoas tomam estes caminhos, até muito sui generis, né? Porque cada um começa à sua maneira e depois vai escolhendo, vai tomando decisões e vai percorrendo um percurso muito diferente. Eu acho que isso também é uma boa mensagem para deixarmos a quem nos ouve, porque de facto, nós não temos que pensar que o curso é um meio e um fim da nossa história, não é? Sim, tudo isto nos complementa e tudo isto leva e constrói o nosso caminho. E nós devemos sentir orgulho realmente em tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Às vezes, pequenas coisas que nós achamos, isto não vai servir de nada, e às vezes no futuro acontece alguma coisa que percebemos: olha, se eu não tivesse aprendido, ou não tivesse feito este curso, ou não tivesse ido a esta palestra,
e eu não saberia agora o que responder ou não saberia agora como agir. Concordo plenamente. Voltando aqui um bocadinho então à tua profissão, ou às tuas profissões, não é? Porque lá está, nós nunca acabamos de fazer só uma coisa, fazemos várias, portanto, no fundo até temos várias profissões. O que é que tu mais gostas aqui dentro da tua profissão? Até para explicarmos aqui um bocadinho depois o que é que ela consiste e porque é que te apaixona assim tanto. Ok, então, eu sou gestora de email marketing. O que é que eu gosto? Eu gosto de pensar em estratégias aplicadas a um negócio específico. Adoro pensar naquele negócio, saber como é que ele pensa, tentar percebê-lo desde a sua base e tentar pensar da melhor forma de chegar ao público, ao cliente ideal, Uhum. de forma a cativá-lo para a conversão, porque esse é o objetivo final de qualquer pessoa que utiliza o email marketing. Então, aqui, trabalhar esta área que, no fundo, vai buscar um bocadinho à psicologia, de tentar entender o outro, é fascinante. E depois tudo o que envolve não só a parte da estratégia, que realmente me cativa, mas depois a escrita, saber escrever um bom e-mail, saber com o alinhamento certo, fazer a pessoa agir de acordo com aquilo que nós queremos que ela faça. Por isso, isto tudo é fascinante. E sim, vai buscar aquele meu gosto pessoal da psicologia e que tu deves entender muito bem também. Sim, percebo perfeitamente o que é que queres dizer e a comunicação está cheia de psicologia, até como outras áreas do marketing e de uma série de áreas que estão cheias de psicologia, só que às vezes não nos damos conta que ela lá está, não é? Mas pronto, então Sim. pegando aqui neste assunto do e-mail, de que forma então um bom e-mail, e vamos fazer aqui um bocadinho um paralelismo daquilo que é o nosso a escrever, qual é que é que o que é que um bom e-mail nos pode dar em termos de seguimento, de que forma é que nos conseguimos promover, mesmo não estando a pensar numa área profissional específica, não é? De que forma é que um bom e-mail pode nos ajudar aqui a promover enquanto profissionais ou até promover algum serviço que nós somos muito bons a fazer, por exemplo. É fácil. É preciso ver que, primeiro, temos que perceber que neste momento o e-mail é talvez dos meios mais utilizados em todo o mundo, ok? Para teres aqui uma noção, existem 4 bilhões de utilizadores de e-mail, 4 bilhões em todo o mundo. Isto é muito. Envia-se mais de 306 bilhões de e-mails por dia. Por dia. Ou São seja, números incríveis, de facto. sim, a comunicação por e-mail é, por excelência, neste momento, uma das mais importantes formas de comunicar. Começa logo por aí. Até é preciso ver que nós agora vamos a uma clínica, uma consulta, enviam a fatura por e-mail, enviam as receitas por e-mail, Uhum. perguntam se queremos, depois que confirme a presença a marcação de uma nova consulta por e-mail. Toda a comunicação hoje em dia é quase feita por e-mail. Por isso, se maior parte da nossa vida passa pelo e-mail, por aqui já podemos perceber que, se calhar, se trabalharmos a nossa forma de comunicar por e-mail, será para nós uma mais-valia. Começa logo por aí. Depois, o que é que então o saber como escrever um bom e-mail pode ser bom para nós em termos de promoção, principalmente nesta área na área profissional? Uhum. Temos que pensar que um e-mail pode definir se vais ser contratado ou não, se estiveres a candidatar-te a um emprego. Uhum. Uma resposta a um e-mail pode definir se vais ser ou não aceito como um candidato. Porque se envias um e-mail com o teu currículo a dizer segue em anexo o meu currículo e mais nada, Eu sou muito bem isto. Digo muito isto aos meus clientes e às vezes eu fico com a sensação que não é bem perceptível isso, mas de facto isto é muito importante o que estás a dizer, portanto, obrigada por estás a fazê-lo também.
Sim, porque às vezes nós não temos esta noção, porque achamos que escrever um e-mail é o mesmo que estar a falar diretamente com a pessoa. Não, não é. Escrever um e-mail é uma coisa, mandar uma mensagem é outra. Só porque estamos a mandar o e-mail através de um smartphone ou do telemóvel, não quer dizer que o tipo de conversa, o tipo de escrita seja igual àquilo que nós utilizamos nos outros meios. Por isso, nós temos que saber com quem também estamos a falar. E isto pode estar, então, o e-mail pode estar na base entre seres contratado ou não, seres promovido ou não, definir também a tua autoridade sobre um assunto. Um e-mail bem redigido, bem estruturado, claro, que onde sejas claro na informação que queres passar, pode mudar completamente a percepção que o outro tem sobre ti. Por isso, é muito importante, sim, é muito importante em todas as áreas. Saber redigir um bom e-mail com cuidado e pensando sempre que do outro lado está uma pessoa e não é uma máquina, perceberemos que pode definir, sim, uma mudança na nossa forma de estar no mundo, porque pode definir ou não uma mudança no nosso trabalho, que é muito importante, não é? Sim, sim, completamente. Já para não dizer que depois há aqui a questão de. Isto às vezes é muito discutido, até na parte do recrutamento e da parte dos recursos humanos, é muito discutida aqui esta questão de. Mas eu enviei e-mail e não obtive resposta, muitas vezes os recrutadores não respondem. Às vezes também tem que partir de nós, enquanto candidatos, de enviar um e-mail que depois vá ter aqui uma resposta dessa pessoa, não é? Porque se eu receber um e-mail, se eu vou pensar como se fosse uma recrutadora. Eu sou recrutadora, recebi uma candidatura. E lá está, o corpo de e-mail é aquilo que tu estavas a dizer, de segue anexo o meu currículo, cumprimentos e assina-se. Se eu receber um e-mail desses, se calhar eu vou dar mais atenção a outro tipo de candidaturas, onde a pessoa foi cuidadosa a escrever o corpo de texto, onde a pessoa de facto anexou o ficheiro de forma correta, porque isso também é muito importante, não é pôr lá doc número não sei quantos. Não, tem que se colocar também um título no ficheiro que se anexa. Há uma série de comportamentos que muitas vezes as pessoas acham que é, isso são detalhes, detalhes não contam. Não são, não são, nem sequer é um preciosismo. É de facto muito importante que nós tenhamos esse cuidado aqui. Portanto, e a pergunta que vou fazer a seguir vai um bocadinho no decorrer desta, que é, há de facto formas mais corretas de se comunicar num e-mail do que não haver formas incorretas, não é? Portanto, lá está. Há sempre aqui alguma forma que é mais correta de nós comunicarmos do que optarmos por essa mais simples que estavas a dizer, não é? Sim, sim, sem dúvida. E existem inúmeras informações na internet, não há como não saber como redigir um bom e-mail. Existem Uhum. imensas dicas na internet. Eu posso dar algumas. Sim, sim, ia-te pedir isso, ia-te pedir isso. Também deixaste aqui algumas Então pronto. estratégias assim poderosas para nós conseguirmos então Ok. ensinar da melhor forma a escrever e-mails, mesmo que sejam assim muito genéricos, pelo menos para as pessoas E perceberem por onde serão, podem pegar. e serão dicas muito genéricas, mas que eu acho que fazem todas as diferenças. Primeiro é pensar, este e-mail faz sentido, não é? Tem algum propósito? Faz sentido enviar por e-mail ou fazer um telefonema ou marcar uma reunião? O que é melhor? Quando é muita informação extensa, vale a pena ser por e-mail, não é? Este e-mail pode ser mal interpretado. É um assunto sensível. Ok, primeiro pensar, vale a pena então? Faz sentido este Uhum, e-mail? uhum. Começa logo por aí. Se sim, se fizer sentido, se não há risco de ser mal interpretado, se não é um assunto sensível, ok. Então agora convém pensar que do outro lado é uma pessoa que está e que não te conhece Uhum. e nem sabe todos os detalhes. Por isso, quanto mais claro tu fores na tua comunicação, melhor. Não sabe nem vai adivinhar por aquilo que nós estamos a escrever, não é? Portanto, se não formos claros no que Exatamente. estamos a passar. Nós muitas vezes tendemos a ser implícitos, porque achamos que depois a outra pessoa vai entender. E não, por isso, às vezes, quanto mais claros, às vezes não, quanto mais claros formos, melhor.
Uhum. Depois, o menos é mais. Eu costumo dizer isto muitas vezes: menos é mais. Não abusar nas cores, nas fontes, nas emojis, não abusar em demasiados floreados. Uhum. Simples, claro, direto. Quanto mais claro, direto e simples for, melhor. Deixa-me só Depois, interromper-te para dizer uma sim. coisa que em tempos disso há alguns clientes meus e às vezes pode falhar que é nós usamos determinada plataforma de e-mail, Uhum, nomeadamente o Gmail ou o tipo de coisas. sim, E às vezes há configurações do nosso e-mail, ou seja, cores que escolhemos, tamanhos e tipos de letra, que podem não funcionar exatamente igual no computador onde é recepcionado esse e-mail. Isso exatamente. pode causar aqui alguma confusão, ou porque aparece lá algum código estranho, ou porque a letra vai aparecer, se calhar, uma palavra em cima, outra em baixo, algo assim mais esquisito. Portanto, também essa dica que tu deixaste é muito importante para se perceber que, lá está, não só ter o cuidado no sentido visual, mas também no sentido prático, porque quem vai receber do outro lado pode ter essa dificuldade depois na leitura. Exatamente. Quanto mais simples for, melhor. Eu também costumo Uhum. sempre, é o que eu digo sempre, menos é mais, ok? Sim, sim, sim. Depois nunca enviar um e-mail com algo que nunca se diria pessoalmente, Boa, boa ok? estratégia. Não é enviar um e-mail com algo que depois pessoalmente não teríamos coragem de o dizer ou não se sentiremos à vontade para dizer. Só assim já tendemos a nos controlar, porque muitas vezes sentimos-nos protegidos porque estamos atrás de um ecrã Uhum, e enviamos coisas que não deveríamos dizer. E por isso, não enviar nada que não queira, que não sejamos capazes de o fazer também pessoalmente. uhum. Depois, na dúvida, pecar pelo excesso, nisto em relação à formalidade, porque existe muito aquela dúvida, eu vou enviar este e-mail, mas chamo o doutor, chamo o senhor, chamo olá, bom dia, começo com Uhum. o bom dia, como é que eu começo este e-mail? Na dúvida, mais vale ser mais formal, porque do outro lado, a pessoa que está a ver, até pode não ser, por exemplo, um professor doutor. Se for chamado professor doutor, até vai achar piada. Mas imaginemos que é um professor doutor e que no e-mail segue, você não se importa de, já não é tão bem recepcionado e a nossa imagem cai logo por terra. Por isso, na dúvida, no que toca à formalidade, mais vale pecar pelo excesso e ser um bocadinho mais. O senhor não se importa do chamar doutor quando estamos a enviar algum e-mail assim mais formal a nível profissional. E acho que nesse ponto também podemos acrescentar aqui outra informação que é, sempre que possível, tentar perceber como é que a pessoa se chama de facto. Porque, ok, a Exatamente. pessoa até pode ser doutor qualquer coisa, pode ser engenheiro qualquer coisa, mas sabermos esse qualquer coisa, se é José, se é João, o que for, sabermos o nome Uhum. também acho que, além de tornar a mensagem muito mais humana, demonstra que nós tivemos o cuidado de procurar para quem estaríamos a escrever. E torna tudo muito mais pessoal, não Exatamente. é? Sentimos, principalmente quando somos nós a receber, nós sentimos, ok, é mesmo para nós, não Uhum, é? sim, sim. Do que algo mais genérico. Sim, sem dúvida. Estas são algumas dos meus conselhos para quem Portanto, tenta. anotem aí numa folha os conselhos aqui da Sílvia, porque acho que fazem todo o sentido. Mesmo neste contexto de recrutamento e de candidaturas de emprego, são aqui notas que fazem muito sentido e que às vezes eu noto que de facto falham em quem envia e-mails. Portanto, nunca Sim, é demais estarmos aqui a relembrar essa questão. E pronto, estamos aqui a fechar o nosso episódio. Temos muito para agradecer aqui à nossa Sílvia, mas não podemos passar aqui, deixar aqui em claro estas questões da praxe que vamos agora bombardear a Sílvia com elas, não é? Estás preparada, Sílvia? sim, claro que sim. Então, fala-me lá sobre uma coisa que achas incrível. A minha mãe. Boa resposta, gosto, gosto. Não, não, eu acho muitas coisas incríveis, mas a minha mãe surpreende-me todos os dias. Principalmente porque agora, enquanto mãe, eu vejo o quanto
foi importante todo o papel que ela teve na minha vida. E Uhum, perceber que ela criou 4 filhos, sim, eu tenho 3 irmãos, uhum. e como ela criou 4 filhos pequenos, numa altura em que se olhava às mães como mães e nunca como mulheres, não é? Porque hoje em dia há mais aquele cuidado de olhar para as mães e de tratar das mães e de mimar as mães e de tentar com que as mães tenham o tempo delas também. Existe mais essa preocupação da sociedade. Naquela altura não havia. Então, pensar nisso e no facto de como a minha mãe se conseguiu reduzir para criar quatro crianças pequenas, sim, para mim é incrível. É, Acho que é uma bonita mensagem. Acho que é uma bonita é, mensagem para ela. sim. Espero que depois a senhora tua mãe ouça também este podcast e que Vai ouça chorar também. muito, vai chorar muito. Ah, mas é por um bom motivo, é por um bom motivo. Vamos lá então à próxima questão difícil. Fala-me de uma inquietação que tenhas assim na tua vida. Todos os dias. É a saúde dos meus, a saúde Uhum. das minhas filhas, a saúde do meu marido, a saúde dos meus pais e dos meus irmãos. É sempre aquilo que me inquieta constantemente. Achamos que às vezes é assim uma coisa adquirida e um clichê, mas não, é assim algo muito importante, não é? Sim, e eu no último ano tive muitos sustos de todos eles, inclusive meus também, que me fizeram ver o quão frágeis nós somos. Uhum. E de perceber que realmente é como tu dizes, nada é adquirido. E até aqui eu tinha imensa confiança que, por acaso, era algo que eu sempre tive, muita confiança em termos de saúde, muita confiança na medicina, muita confiança. E eu, de há uns tempos para cá, percebi que tudo é frágil, não é? A medicina é frágil também. Sim, sim. E isso, sim, é aquilo que me inquieta todos os dias. Muito bem. E agora a terceira questão difícil. Recomendação de um livro. Eu confesso que esta é muito difícil para mim, portanto, eu percebo Não, que para mim vocês não desse é. lado possam também ter essas dificuldades. Não, para mim não é. Pensar num livro, eu tenho muitos que gosto, Uhum. mas há um livro que sempre que me perguntam para eu destacar, eu destaco, que é o Siddhartha, de Hermann Hesse. Não sei se já leste. Nunca li, mas se quiseres deixar aqui um bocadinho só a sinopse Vale a da pena. coisa, da coisa. Vale a pena, porque o que é que ele permite? Ele permite refletir e algo que eu percebi, na altura ele foi-me recomendado, numa altura em que eu percebi que realmente eu precisava de o ler, que é Uhum. algo que acontece com alguma regularidade. As pessoas parece que nos recomendam os livros naquelas alturas específicas, parece que é o livro que nos escolhe e não nós que escolhemos o livro. Uhum, uhum. Eu sinto isso muito e eu acho que foi na altura ideal, mas é algo que hoje em dia, e já passou vários anos desde que eu li pela primeira vez, e continua a fazer sentido, porque no fundo todos nós nos vamos identificar com algum momento ou outro daquele percurso do Siddhartha, que é realmente essa a história, é o percurso dele, não é? Na busca pelo sentido da vida, não é? Ele fala da importância de aprender a escutar, a refletir, a esperar, mas sobretudo também na humildade que o acompanha. E olha, aquilo que nós também falamos há pouco, que é nas competências que ele vai adquirindo ao longo da caminhada e que em algum momento acabam por ser úteis, aquilo que nós já tínhamos falado. Uhum, E, uhum. hum, mas que estas competências, no fundo, assim, vistas assim de uma forma geral, de nada valem se não houver um objetivo. Pronto, eu estou Sim. a tentar resumir. Sim, sim, não podemos revelar tudo, senão depois as pessoas não vão ler, portanto não queremos E, isso. se nós não tivermos um objetivo em mente, todas aquelas competências que nós adquirimos ao longo do caminho de nada valem, não é? Uhum. E por isso é que eu acho que este livro é. Eu aconselho toda a gente a ler. Mas claro, há um momento certo para o ler e cada um vai encontrar aquele Quando é que faz momento. mais sentido, não é?
Sim, quando faz mais sentido ler este livro, porque realmente põe-nos a pensar na vida, de como nós devemos olhar para a vida, de como devemos olhar para nós próprios. Sim, Uhum. é o meu conselho, eu adoro este livro. Muito bem, mais uma recomendação então aqui de um livro para anotarem aqui nas vossas listas de leitura. Uma última questão difícil, e esta aqui eu acho que é assim algo muito especial para todas as pessoas que nos estão a ouvir, portanto, ainda que vamos puxar aqui um bocadinho mais ao teu lado mais, se calhar, íntimo e pessoal da coisa, qual é que é assim a maior aprendizagem que tu deixaste, que tu tiveste assim a nível profissional e que queiras deixar aqui a quem nos escuta? Sim, a maior aprendizagem que tu tiveste que de alguma forma contribuiu para ti enquanto profissional e talvez tenha influenciado também a tua parte mais pessoal. Aquilo que eu aprendi e que eu vejo hoje em dia que realmente faz toda a diferença é a humildade. Uhum. Ser humilde para admitir erros, porque só assim, não é? E que nós todos cometemos erros, como é óbvio, porque só assim percebemos onde é que podemos melhorar e depois ser inteligentes para aprender com os erros e, sobretudo, ser maduro para corrigi-los. Parece muito interessante, sim. Sim, entender aqui, na verdade, que a humildade não nos reduz ao outro, não é? Mas nós não somos menos que ninguém, mas também não Uhum. somos mais que ninguém. E podemos sempre aprender com qualquer pessoa. E eu acho que, sem dúvida, foi aquilo que eu aprendi e que eu tenho visto, tenho assistido, que às vezes há muita falta de humildade a nível profissional, de achar que só porque é licenciado na área já não precisa de aprender mais, ou já sabe mais do que a outra pessoa que já está a trabalhar na área ou naquela empresa há 3 ou 4 anos. E nós temos sempre a aprender com qualquer pessoa. Com Sim. qualquer pessoa nós Em aprendemos. E qualquer eu, área da nossa vida, em qualquer idade, sim, eu concordo exato, plenamente contigo, sim. Sim. sim, por isso é algo que eu no meu dia a dia transmito, sempre aos mais novos, que eu acho que realmente cada vez está a fazer mais falta. Eu Sim. sinto isso, não sei Sim, se eu percebo o que a queres dizer, nível. sim. Sim, sim, eu percebo o que queres dizer. E acho que atualmente até é um bocadinho quase mal visto nós termos essa disponibilidade para aprender, não é? Porque às vezes eu sinto que queremos ser todas autoridades em tudo e mais alguma coisa, mas depois também nos falta algum critério para aprender e algum critério para procurar essa aprendizagem. Portanto, eu percebo o que é que tu queres dizer, sim. E no fundo há aquele medo de achar, ai, a pessoa vai achar que eu não sei nada. Não, não tem a ver com isso, não é? Tem a ver com o interesse por aprender, e isto é muito importante. E saber que nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo, nem temos que saber tudo. E podemos sempre aprender, por mais pequeno que seja. E por pouco que seja, acabamos sempre por aprender. E eu acho que há um certo medo, às vezes, de admitir que não se sabe ou de admitir que errou. E eu acho que não faz sentido. A humildade, para mim, é tudo é tudo a nível profissional. É tudo. Concordo Porque plenamente. eu noto que os mais humildes, os que percebem que estão a começar e que querem aprender e que estão atentos e que se aplicam, são aqueles que crescem mais rápido. Sim, e acho que faz todo sentido deixarmos esta nota assim para fechar o podcast. Acho que faz todo sentido. E muito, muito obrigada por teres participado neste episódio. Será certamente uma mais-valia para todos os que nos estão a ouvir. Portanto, vou aproveitar também para Obrigada. deixar as tuas redes a seguir. Não sei se queres também partilhá-las para que as pessoas te possam seguir e também conhecer mais do teu trabalho. Eu agradeço. Olha, agradeço mesmo este convite. Eu adorei a experiência. Foi um desafio para mim, mas é algo que eu gosto e fico mesmo. Ainda bem que sim. E muito obrigada mesmo pelo convite. Claro, quem me quiser seguir, emailme.pt, no site, nas redes sociais, no Instagram, onde eu estou mais presente. Portanto, é só email-me, que é email a mim, ponto .pt, e, terei todo o gosto em conversar mais um bocadinho com quem quiser.
E pronto, ora, eu muito grata mesmo, foi muito bom para mim. Eu gostei imenso desta experiência e muito grata por me teres desafiado, porque Muito sem dúvida. obrigada por estares também neste desafio que é para mim, trazer aqui outro conteúdo para quem nos ouve. Muito obrigada, Silvia. Obrigada eu. Este foi o primeiro episódio com uma convidada e acho que começamos mesmo bem, não foi? Ah, pois, já me esqueci que isto é gravado e ninguém responde desse lado. Espero que tenham gostado, meus ouvintes. Um abraço apertado e até ao próximo episódio.